Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com Bruno Black, um amigo, uma pessoa que a gente conheceu há um bom tempo atrás, cantou no meu casamento, ei, belezinha, Que viu? honra, hein? Que E honra minha. ele participou aqui já da outra entrevista, né? Então aqui a gente não vai gastar o tempo de hoje lendo a bio do Bruno, nem nada. O que que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó? Tô apontando aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui um card que vai enviar você lá para a entrevista que o Bruno fez, e lá tem a bio dele, tem um pouco mais da história dele, e ele respondeu várias outras perguntas, e lá você pode conhecer um pouquinho melhor também do perfil do Bruno. Hoje eu quero agradecer porque o Bruno aceitou o convite de voltar, né, e agora para fazer a temática conosco. Então, Bruno, muito obrigado por ter aceito aí, ter tido coragem de voltar a falar besteira comigo aqui. Fabrício, eu sou muito grato, viu? Muito grato pelo convite. E para mim é um privilégio poder participar com você aqui da entrevista. A primeira entrevista foi muito boa, e agora com a oportunidade de falar da temática vai ser muito legal, tenho certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de nós, como igreja, voltarmos à essência das coisas, né? Porque os dias são maus, Jesus tá à porta aí, tá chegando, né? E a gente precisa alinhar o nosso coração. Então, é algo que eu quero muito falar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou bem empolgado. Ok, então, pessoas, ele já deixou um spoilerzinho aí, né? Que ele vai falar um pouco sobre essa questão da essência das coisas. Eu acredito que
vai ser bordoada para todo quanto é lado. E quero lembrar o seguinte: o Bruno vai ter a mesma liberdade que ele teve quando ele veio aqui na entrevista, ok? Então, se você está ouvindo e você falar, mas o que o Bruno está falando não é o que eu acredito, não precisa ir lá nos comentários, não, não, não precisa. Eu prefiro que você me chame e fala, Fabrício, foi falado algo do tipo aí, mas eu queria dar a minha opinião a respeito do que foi dito. Você pode fazer uma temática comigo? Faço. Então nos procure lá no direct e a gente vai arrumar uma temática para você, tá? Então, para a gente já enxugar o tempo, já foi dado o recado, vai ter o cardzinho aí para você assistir as dicas do Bruno caso você queira. E conforme a gente for conversando aqui, você vai conhecer um pouco mais do Bruno. Então, Bruno, a partir de agora, meu querido, a bola é com você. E o que for me dando dúvida aqui, o que eu quiser bater um papo com você, eu vou te interrompendo aí, e falando com você, beleza? Tá bom, fica à vontade. Então manda bala. Fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, eu posso orar? Pode orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela sua bondade e misericórdia que nos persegue todos os dias. Senhor, eu peço para que o Senhor volte o nosso coração a Ti, que os nossos olhos estejam fixados naquilo que é a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria primeiro usar o versículo de Joel 2,13, que diz: E rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Eu queria começar falando isso porque a gente precisa de fato voltar à essência das coisas, e a gente precisa, como igreja, se arrepender de muitas coisas que nós temos feito, e nós precisamos voltar e colocar o Senhor no centro de todas as coisas, né? A gente tem visto muita coisa acontecendo no meio cristão. A gente tem falado muito sobre o artista gospel, o artista cristão. Isso eu não digo só no âmbito de música, né? Eu digo no âmbito geral, né? E o senhor tem falado muito comigo sobre isso, porque o nosso papel não foi chamado para. Nós somos chamados para ser amigos do noivo, né? E o amigo do noivo, ele não flerta com a noiva, né? Então, a gente vê muito disso acontecendo nas igrejas, a gente vê muito sobre a questão do foco não ser mais Cristo, mas às vezes a igreja em si colocando o homem como o centro de todas as coisas, que você é importante, que você é isso, você é aquilo, e a importância do evangelho acaba ficando para trás, né? Acaba sendo deixado de lado. Você quer comentar alguma coisa disso que eu falei? Não, é que eu sou o ponto fraco de Jesus agora. Essa é a vibe. Né? Então, assim, a gente tem, a igreja, né, tem trabalhado muito na questão é, do emocional das pessoas. Isso não estou falando que isso é errado, né? Mas quando Jesus ele deixa de ser o centro, começa a ficar um pouco perigoso. Quando a Bíblia deixa de ser o centro das coisas, quando a Bíblia deixa de ser importante no âmbito da igreja, é, começa a ficar perigoso, começa a ficar bem mais fina a linha, né? Então, eu acredito muito que, como igreja, nós precisamos rasgar de fato o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos rasgar o nosso coração e reconhecer quem nós somos de verdade, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós somos pequenos, que nós dependemos completamente do Senhor para tudo aquilo que a gente precisa fazer. Né? Se a gente voltar lá em Êxodo 3, a gente vai ver o Senhor falando com Moisés, que tinha fugido do Egito, tinha matado um homem, e depois de um tempo, o Senhor se revela àquele homem, àquele Moisés, e ele fala: Moisés, não te aproximes, tira a sandália dos seus pés. E eu entendo que quando ele fala isso para Moisés, ele fala a respeito de uma reverência, que eu não devo me aproximar de qualquer forma. Ele está estabelecendo um padrão, ele está estabelecendo um formato como nós devemos nos aproximar, com temor e tremor. E eu preciso compreender que o temor não é medo. O temor de Deus não é medo. O temor de Deus é um zelo.
é um cuidado, eu não posso me aproximar de qualquer jeito, eu não posso chegar perto de qualquer forma. Se a gente for lá em Salmos 15, ele já fala quais são os padrões das pessoas, como elas devem ser, como deve ser aquela pessoa que vai subir ao monte do Senhor, que vai permanecer diante do Senhor. Salmos 24 vai falar: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar, no seu santuário? E aí ele fala: aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro, que não fala mentiras, né, que não julga, não jura enganosamente, esse sim vai permanecer. Então, tanto no Salmos 15 quanto no 24, ele estabelece mais uma vez um padrão. Ele mostra qual é o padrão que precisa ser utilizado para que nós possamos permanecer. Pode falar. Mas aí entra um problema, né, que as pessoas colocam que tudo que você falou aí é Velho Testamento. Agora na graça não tem nada disso. Ou seja, a graça veio para aniquilar os preceitos do Velho Testamento. Ela veio aniquilar cerimônias, veio aniquilar tudo aqui. Na verdade, ela veio a graça ela veio para mostrar que tudo que foi profetizado aconteceu. Que tudo que foi Sim, profetizado lá era Cristo. Cristo veio, fez o que ele tinha que ter feito, só que ele não aboliu o Velho Testamento. Os justamente. conceitos, os preceitos, não foi abolido. Aí você está lendo Joel Justamente. 2:23, deve ter gente assustado, porque o nego só conhece Joel 2:38. Sim, As pessoas só justamente. conhecem, e depois destas coisas derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Taranã. É só isso que conhecem de Joel. Só que aquilo ali é uma consequência de algo que Deus pediu para fazer antes. Né? E Sim, você está falando negócio do temor, negócio da reverência e tudo mais. Ô, Bruno, a gente precisava voltar, já vou liberar para você de volta. A gente só precisava voltar a entender o que, que é um culto. sim, Para as pessoas, culto é o quê? É um negócio que começa num horário, tem três louvor, tem recado, pede dinheiro, alguém fala um monte de besteira lá, depois faz uma oração que totalmente desconexa com o que foi pregado, o que foi cantado, o que foi vivido, e vai todo mundo para casa. sim. Né? Você Tanto é que perdeu completamente a essência do negócio, né? as pessoas respeitam tanto essa pessoa que é cultuada, e vou falar aqui, não quero nem saber, nem que chega atrasado nesse culto. Sim. Entendeu? Aí entra uma Uhum. galerinha, você acabou de falar aí, do artista gospel, né? Do artista cristão. Eu não gostaria nem de colocar artista cristão, porque se ele é cristão de fato, a gente não estaria falando das mazelas que esses caras estão fazendo. Mas o artista Sim, que está na igreja, vamos dizer assim, porque para mim é artista mesmo, e falo mesmo, não quero nem saber. sim. Cara, você vai numa igreja, aí você conhece, a igreja tem lá 40 músicos, ok? Você sabe que Uhum. domingo vai tocar 10. Você conhece os 40 músicos. Naquele domingo, os 10 músicos que vai tocar estão lá antes do horário, ensaiando, que belezinha. Só que você conhece os músicos que tocam na igreja. Aí você olha para o lado, não tem nenhum músico ali na hora do culto, iniciar. Aí chega 15, 30 minutos atrasado no culto, ok? Só que são os adoradores. Quando não está na escala, chega a hora que quer. Quando está na Uhum. escala, chega no horário, Acontece. aí levanta a mãozinha, ai, eu te adoro. Será? Deus é tonto? É bem triste isso. Sabe, Deus é tonto? A gente É bem esqueceu que triste. Deus é onisciente, cara. A gente esqueceu disso. É bem triste. Mas vamos lá, que a Bem entrevista não é triste. comigo, é com você. Bem triste. A gente precisa ter um pouco mais de zelo, de compreender o que que é esse zelo, o que que é esse cuidado, né, com a palavra, porque a gente não consegue esconder nada de Deus. Ele conhece nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece as motivações pelo qual nós estamos ali. Então, isso me lembra bastante do Êxodo 32, que fala de que o pessoal queria adorar. E aí o pessoal tava esperando Moisés. Ah, se Moisés não aparece, vamos criar um Deus pra gente, então. Porque eu acredito que o que acontece hoje muito nas igrejas é a questão. Eu tenho muito cuidado de falar isso. Tô falando isso com muito zelo, né, no meu coração. Porque acontece muito de criar um Deus na cabeça, né, das pessoas e elas acharem que elas estão adorando ao Deus verdadeiro quando elas não estão adorando ao Deus verdadeiro. Elas estão adorando a um Deus que elas criaram na cabeça delas. Elas estão adorando a um Deus que é agradável para elas. Que não é Não é o bíblico. Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro.
Então, eu falo isso com muito zelo no meu coração, porque a gente sabe que a Bíblia, ela explica a Bíblia. E Deus, ele é zeloso com a palavra dele. Ele é zeloso com o caráter dele. Ele não vai voltar atrás com o que ele falou. Se ele disse que faria, ele vai fazer. Se ele disse que ele vai ter misericórdia, que ele vai estender misericórdia, ele vai estender misericórdia. Porque como ele fala para Moisés, né, no próprio Êxodo 33 ali, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, a gente precisa conhecer o Deus da Bíblia. A gente precisa retornar à essência. A gente precisa retornar ao primeiro amor, a compreender o que é a vontade de Deus, conhecer a Deus de fato. O que agrada a Deus? O que ele gosta? Será que ele gosta do jeito que eu faço? Será que é agradável aos olhos dele aquilo que a gente tem feito? Porque é muito fácil eu começar a executar, Fabrício, algo no automático, e aí eu começo a fabricar coisas que não tem como fabricar, como, por exemplo, a presença de Deus. Eu não consigo fabricar a presença de Deus. Eu posso colocar 6 acordes ali, uma sequência que causa uma emoção no coração das pessoas, mas aquilo não é a presença de Deus. No final, elas vão sair simplesmente vazias, elas vão chorar naquela hora, vai acabar o culto e elas vão estar igual da forma como elas entraram, ou até pior. Então, assim, a gente precisa retornar, a gente precisa se arrepender como igreja, a gente precisa compreender aquilo que é a vontade do Senhor, a gente precisa buscar conhecer o coração do Senhor, orar por aquilo que ele chora, por aquilo que ele se importa. Porque não é sobre nós. A gente precisa lembrar disso. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo que eu sei fazer. Não é sobre a quantidade de livros da Bíblia que eu tenho decorado na minha cabeça. Não é a quantidade de músicas que eu conheço. Não é se a minha voz é legal, se a minha voz é alta, se ela é, sabe, afinadíssima. Não é sobre isso. Isso faz parte do contexto do culto, nós sabemos, né? São ferramentas que Deus nos deu, mas não é sobre isso. E falando disso, me lembra muito de João Batista. Quando os fariseus chegaram para ele, fala, quem é você? A gente quer saber quem que é você. E ele fala, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E eu também não sou nenhum dos profetas que vocês estão esperando. Aquele que vem depois de mim, ele é muito maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Então ele reconheceu quem ele era. Ele era a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, ele apenas anuncia aquele que está vindo. Que esse é o nosso papel como igreja, anunciar aquele que está vindo. Porque o embaixador, ele não implanta nada. O embaixador, ele anuncia que está vindo o rei. Ele não é o rei. O amigo do noivo, o papel do amigo do noivo é anunciar que o noivo está chegando. E não flertar com a noiva, não tirar o foco da noiva. Vou falar uma palavra meio, eu acho que é meio baixa, né? Falar, mas o amigo do noivo, ele não pega a noiva, né? Então, isso tem acontecido muito no meio cristão, no meio o artista gospel, muitas vezes ele tira o foco de Deus e traz para ele, para o talento dele, para o dom dele, para aquilo que ele sabe desenvolver com maestria. E isso tudo é reflexo do nosso pecado. Eu falo de um lugar que eu também preciso me arrepender. Como cristão, todos nós precisamos, né? Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Então a gente precisa reconhecer o nosso pecado e retornar à essência. A gente precisa, como você falou, lembrar o que é o culto. O culto, eu estou ali para entregar, para oferecer. Eu estou ali para rasgar o meu coração diante do Senhor, me derramar diante dele. Assim como Maria escolher a boa parte e sentar aos pés do Senhor. E tá ali, à disposição dele. Não é o que eu quero falar, não é o que eu quero cantar, não é o que eu quero ofertar. Porque nem só de sacrifícios, né, não é o que fala em Salmo 51. Porque se o Senhor quisesse ofertas, eu os traria.
Davi, ele estava consciente naquele momento de que ele tinha pecado contra o Senhor. Se fosse fácil assim, eu já resolvia. Eu já trazia aqui a oferta, já fazia o sacrifício e tudo, mas não é isso que o Senhor quer. O sacrifício que o Senhor quer é obediência e fidelidade. Esse é o sacrifício que agrada ao seu coração. Então Davi conhecia, Davi estudou o Senhor e ele sabia como que ele deveria fazer. Então nós, como cristãos, nós precisamos ser estudantes da presença de Deus, Hum. porque eu não quero, eu acredito que você também, assim como eu não quero chegar e falar assim, a presença do Senhor estava aqui, eu não sabia. Ou falar que tava e não era ela, né? Ou achar, porque se você sabe o que é original, quando você experimenta o que é original, o falso já não faz mais sentido. Não. Eu falo disso de produtos, né? Uhum. Quando você conhece um produto original, o falso ele não faz mais sentido para você. Ué, Então, quando você experimenta da real presença do Senhor, aquilo que aparenta ser a presença já não faz mais sentido. Você já fala, nossa, mas isso aqui tá estranho, isso aqui não é presença. Isso aqui é algo que está sendo tentado, está tentando fabricar alguma coisa que não é a presença. Está tentando fazer alguma coisa que não é genuína. não, e aí você fala, tá? E você está julgando o agir do Espírito Santo. É isso que você ouve quando você passa por uma situação como essa. Porque assim, eu não entendo uma presença manifesta de Deus que acaba 8h30. Entende? Sabe? Na hora do louvor, tão, nossa, sinta a presença de Deus e tal, não sei o que lá. Aí para, vai para os recados. Acabou a presença de Deus. E Acabou. a gente poderia até falar da diferença entre presença e glória, porque presença é uma coisa e glória é uma coisa completamente diferente. E Não, daria uma outra entrevista, presença passiva e daria uma outra presença temática, né? manifesta. É presença passiva e presença manifesta. Entendeu? Ai, Deus está aqui, irmãos. Aí dá 9 horas, vai todo mundo embora. Ah, é complicado. Eu não posso simplesmente achar que eu controlo o Espírito Santo. É triste. Eu não posso simplesmente achar que o Espírito Santo ele está limitado a um horário, a um período, a um tempo, a 2 horas. E não é isso. Não é isso. Hum. Por isso que a gente precisa aprender a cultivar a presença do Senhor. E muitas vezes, Bruno, não manifesta porque ele sabe e conhece o coração das pessoas, que a motivação das pessoas ali é para criar, cumprir um ritual. Sim, Aí Deus no coração dele, ele sabe que se ele fosse manifestar ali, ele vai levar 4, 5 horas para trabalhar o que ele tem que trabalhar. Só que respeitando o coração desses incrédulos aí, que diz que o ama, que o adora, que o busca, aquilo outro, ele não se manifesta para não frustrar a expectativa desse povo. sim. Porque o povo quer ir embora 8h30. O povo quer ir Porque embora o povo oito e não tá meia. com compromisso, né? Não, não. Não tem um compromisso real Que horas, com que o horas que é Senhor. o seu culto? O culto começa a tal hora. Agora que até que O horas culto que já vai? começa na sua casa, na verdade. É. O culto começa a tal hora, de forma coletiva. Começa a tal hora. Agora que hora que vai Sim, terminar, não depende de nós. Aí fala que isso aí sim. é falta de organização. Aí fala que Paulo pede para que tenha ordem no culto. É isso que as pessoas vêm falar para você. Tem que ter ordem no culto. Não tem nada a É, ver com o que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios 14. Não tem nada a ver com isso daí. não é? E nem, por exemplo, o que você disse, as pessoas elas chegam atrasadas no culto. As pessoas que vão dirigir o culto chegam atrasadas no culto. Isso acontece também. Cara, não Então, pode falar, assim, né? será que, se a gente for parar para pensar, será que essa pessoa chegaria atrasada numa entrevista de emprego? Não, nem no churrasco chegaria atrasado. Sabe? No trabalho dela não chega Tipo, atrasada. se uma pessoa de autoridade, eu digo uma pessoa de autoridade aqui na Terra, se ela chamasse essa pessoa para conversar, será que ela chegaria atrasada? Pergunta se uma pessoa pode entrar na frente de um juiz, numa audiência, a hora que ela quer, do jeito que ela Isso, quer. Pergunta. isso.
Isso. Então, assim, a gente precisa avaliar como que a gente tem realizado, como que a gente tem feito isso ao Senhor. Como que tem sido isso? Eu falo de um lugar porque eu falo primeiro para mim. Eu falo primeiro para mim porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Então, a gente precisa reconhecer. E detalhe, quando a presença do Senhor ela vem, ela traz luz para o nosso interior e ela revela quem nós somos. Ela mostra aquilo que está defeituoso em nós. Que nem Isaías, quando ele se deparou com a glória do Senhor, ele falou: Tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador de lábios impuros que habita num povo com lábios impuros. Então ele reconheceu quem ele era. A presença trouxe essa consciência para ele. Então nós precisamos aprender a cultivar a presença do Senhor, porque eu não quero uma visitação. Porque as visitas elas vão embora, elas chegam, Mas, elas, né, ficam um período ali com sim, você e vai embora. mas, Então, mas, mas a gente não é esse canta. tipo de visitação. Eu não quero uma visitação só porque a visita vai embora. Eu peço para que o Senhor ele me ensine a cultivar a presença dele todos os dias. Porque é dia a dia, é todo dia que a gente depende dele. Não é só 2 horas. Não é só num lugar que eu tô por 2 horas. Não é só por um período. Pode falar. Ô Bruno, mas aí a culpa é nossa que fica cantando, né? O que fazer quando ele vem aqui? Ou seja, a gente fica se preparando, porque de vez em quando ele vai vir. Ele não E tá ele já lá. tá lá. Não, mas Já ele tá não lá. tá. Aí que tá. Ele não tá. Se ele vai vir, ele não tá. Se eu tô cantando o que fazer quando ele vem aqui, é porque ele não tá. E se eu tô cantando o que Eu fazer, é acredito. que eu Eu não acredito. sei. Se eu tô cantando o que fazer, é o que eu não sei. O que fazer na presença Uhum, dele. Então a gente não tem sim. esse costume. Ou seja, Uhum, Deus não é onipresente. Porque no domingo de culto, né, no dia do culto, vamos dizer assim, ele fica um pouquinho em cada igreja. Então, o que fazer é. quando ele vem Então, aqui? Cara, eu não consigo cantar essa música. Não consigo. Porque para mim é totalmente vã essa coisa. É falar que eu não sei quem Deus é. E ainda falar que eu não sei o que fazer quando ele vier. Peraí, o Espírito Santo foi deixado para a gente e o próprio Jesus falou que através do Espírito Santo ele estaria conosco todos os dias até a consumação do sim, século. E eu ainda sim. tenho que me preocupar o que fazer quando ele vem aqui. Eu tenho que me preocupar o que eu vou fazer quando eu for até a presença dele. Porque a presença dele já está lá. Mas aí eu chego até atrasado nessa presença, né? Mas amém, volta, 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 volta. A gente precisa retornar. A gente precisa retornar. Sabe aquela A gente precisa música? retornar à Ah, essência. A gente ah, precisa retornar para a palavra. mas lembra aquela A gente música precisa. Essência da Adoração? Sim, Que o David Keelan, ela foi muito conhecida na boca do David Keelan, beleza? sim. Essa Todo música é do mundo, Matt Ridman. então, todo mundo, né, canta, lindo, maravilhoso, mas o testemunho desse cara, o porquê que ele Sim, escreve essa música, sim. Eu tô com um livro dele que fala justamente disso. por que que ele escreveu essa música? Porque ele Uhum, percebeu o que ele e a igreja tinha feito com a adoração. E quando Deus sim. fala com ele, ele fala lá para a galera. Depois você até confirma se no livro está desse jeito aí. Não vamos cantar. Nos próximos cultos, Isso, é isso que eu ia falar. não É isso que vamos eu ia falar. A gente não cantar. vai ter louvor Não por um vai tempo porque louvar. vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que é isso, Isso, né? exatamente. Eu ia citar isso, eu ia falar isso agora. Mas pode falar então. Eu ia falar justamente isso que você falou. Que aconteceu nessa igreja, né, do Matt Ridman. Ele era pastor na igreja, né, ele estava direcionando a igreja, e ele percebeu toda essa questão, né, que a gente está comentando aqui, e simplesmente ele comunicou isso que a gente falou agora. A gente não vai fazer o louvor, porque a igreja não entendeu o que que é isso. Enquanto a igreja não entender o que é isso, a gente não vai ter. A gente não vai ter esse tempo. E aí o Senhor falou com ele, e ele compôs essa canção, né, a essência da adoração. Tem um livro também do Jeremy Riddle,
que se chama De Volta à Essência. Talvez não seja esse o nome exatamente, mas eu preciso confirmar isso. Mas ele fala muito sobre a questão da essência. Então a gente precisa retornar para esse lugar, a gente precisa reconhecer quem nós somos, nós precisamos reconhecer diante de quem nós estamos. A gente não está diante de qualquer coisa, a gente não está diante de qualquer pessoa, né? O Senhor, ele olha para a terra e ele procura pessoas, ele procura verdadeiros adoradores, ele procura as pessoas que estão caminhando de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Então, assim como tem uma canção que ela fala que eu quero ser encontrado por ti, quando você olhar para a terra em busca dos seus adoradores. Então, assim, eu quero ser encontrado como esse verdadeiro adorador. Eu quero que essas palavras elas não sejam como um clichê gospel, um jargão, sabe? A palavra de Deus ela precisa ser verdade no nosso coração e na nossa boca. Então, estou caminhando para isso também. Estou caminhando para isso também como cristão. Pode falar. Ô, Bruno, a gente entende tanto o que é adoração, nossa, entende tanto o que é adoração, que as pessoas no próprio púlpito falam, nós temos um momento de adoração aqui, depois nós vamos para os recados, nós vamos para a palavra, para a oração. A adoração O agora é momento de tudo. adoração é a minha vida, porque a adoração ela é um estilo de vida. Não, não, mas ali dentro do culto, a oferta não é adoração. Ó, A tem que ser, palavra né? não é adoração. Tem que ser. Oração não é adoração? Porque, Tem que irmão, ser. tivemos nosso momento de adoração, agora nós vamos fazer o quê? Partir para o ritual? Não é? Porque se acabou a adoração, o que que eu tenho ali? O que que eu tô fazendo? Eu tô no modo automático. Ou escutar, né? Ó, toca aquela música lenta de adoração. A música Isso agitada, não é? isso dá uma outra entrevista. É. Isso dá uma outra entrevista. A música agitada não serve para adoração? Isso dá uma outra entrevista. Ai, gente, olha só por Então, Deus. assim, a gente precisa ter consciência de muita coisa. A minha oração é para que a igreja brasileira volte a ter consciência da presença de Deus. Porque a consciência gera temor. A consciência gera zelo. Gera arrependimento. Tem uma frase do. Ai, esqueci o nome dele. AC, Really? Acho que é. Nossa, esqueci o nome dele agora. Vai falando aí, Bruno. Vai falando aí que eu vou achar o nome do Você vai carro. lembrando, né? Vou lembrando aqui. Sim. JC Really, uma E coisa essa assim. questão precisa ser de dentro para fora, sabe? E quando a gente ora muito pro avivamento, né? O avivamento, o verdadeiro avivamento é aquele avivamento que gera arrependimento, Uhum. que gera retorno. Que a gente olha para trás e fala: eu preciso voltar para esse lugar. Eu preciso voltar para a essência. Eu preciso de fato reconhecer tudo que eu tenho feito diante do Senhor, tudo que eu tenho feito que não tem sido agradável aos olhos dele. Eu preciso retornar. A gente precisa ter essa consciência no nosso coração. Achei a frase aqui, vou falar agora. Lembrou? Ah, achei. É JC Really. Ele fala o seguinte: em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se transforma em fanatismo. E verdade, porque você vai e fala, gente, mas Deus, ele busca esse tipo de adoração. Ah, não, você é fanático. Você é radical Se demais. ele está estabelecendo, se ele fala qual é o modelo, existe um modelo, existe um padrão, existe Mas um tiraram, formato. tiraram da Bíblia alguns versículos. Sede santos como eu sou santo, que todo mundo fala que é impossível ser santo.
E Porque tiraram o sem versículo. santidade ninguém verá o Senhor. E Ninguém. também tiraram o versículo que Jesus fala: sede perfeitos, assim como o meu Pai que está nos céus é perfeito. Não, não tem como ser perfeito, irmão. Eu sou humano. Já, enfim, isso dá uma outra também, dá uma outra entrevista. Eu costumo dizer: Jesus veio como homem para mostrar ao homem que, mesmo sendo homem, é possível fazer a É vontade de possível, Deus. sim. Sim, Acabou aí a conversa. Acabou aí sim. a conversa. Então não vem, eu sou homem. Jesus também foi homem. Também foi. Sim. Aí, vai vendo. Mas Jesus não E nasceu ele é do o padrão pecado. perfeito, né? Aí dizem o seguinte, mas Jesus não nasceu do pecado como nós nascemos. Eu falei, tá, mas a Exatamente. obra que ele fez na cruz, nem eu nem você poderia fazer para pagar os E nossos ele tomou pecados. sobre si tudo, né? Então, queridão, para de se apoiar nesse pecado de Adão aí e se apoie na obra redentora do outro Adão. Volta, né? Volta para a Nossa, essência, volta para a palavra, volta para a verdade, porque a ué, verdade transforma, a verdade mas, liberta, a verdade mas cura. a sua prima tá cantando aí, não sei nem se tá mais na mídia, mas a sua prima tava cantando uma música há um tempo atrás aí. Eu sou humano, eu só sei errar. Tem uma música aí, a gente Uhum. canta na igreja. De tão conhecedor que a gente é de Bíblia, que a gente pega e ainda canta isso daí. O povo vai lá e canta também. O povo se Que apoia a gente acaba nisso. externando, Fabrício, a gente acaba colocando para fora o que está dentro da gente. Então, se a gente tem Bíblia no nosso interior, a gente vai transbordar a Bíblia. Se a gente não tem Bíblia, a gente vai transbordar o resto que a gente tem. A O, humanidade, a nossa humanidade, que é completamente corrompida, eu estava ouvindo uma live esses dias. completamente rebelada, como você falou, Eu estava e isso vai gerar frustração. eu Isso vai tava, gerar frustração no nosso coração. eu tava assistindo uma live Só vai esses gerar dias. frustração. Só para confirmar o que você está falando, eu estava ouvindo uma live e a pessoa estava dizendo o seguinte: o tipo de semente que você planta determina qual é a cultura do que você está plantando, né? Porque tem a cultura do Sim, milho, tem a cultura da soja, certo? sim. Para quem não conhece de agricultura, acha que cultura é só o canal da televisão ou cultura Uhum. é arte, isso, aquilo, outro. Não. Por exemplo, aí estava falando, a semente que você planta determina a sua cultura e a sua cultura determina para quem você presta culto. Sim. Então, qual é a semente que a gente tem lançado? A semente que a gente tem lançado mostra qual é a nossa cultura. E a nossa cultura revela a quem nós estamos prestando culto. Sim. Se Porque é para nós tudo, mesmos, né? Bruno, tudo o que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, é atitude de culto. Só precisa saber para quem que Uhum. está sendo feito o culto. Quem nós estamos cultuando. Se nós É. mentimos, nós estamos prestando culto. Para quem? Para Deus? Não. Sim. O pai da mentira. Uhum. Mas não pode falar isso. Não pode falar. E Justamente. aí você escuta o seguinte: quem é você, irmão? Quem é você, irmão, para falar que se eu minto, eu estou prestando culto ao diabo? Eu não sou É. ninguém, mas a Bíblia fala, ponto. A Bíblia é, né? Eu não sou A ninguém. palavra Eu do sou a próprio Deus, mula. do Deus vivo é, né? Sou a mula. Sim. A palavra do Deus vivo é. Ela é viva e eficaz, sabe? E aí, por isso eu volto a dizer, não é sobre nós, não é sobre o que eu quero falar, não é sobre o que eu quero fazer, sabe? Porque por mais bem intencionadas que sejam as minhas palavras, elas são fracas e vazias. A Uhum. palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Por isso eu preciso me apoiar num alicerce firme. Eu tenho que construir a minha vida sobre esse alicerce. Porque se eu construir a minha vida num lugar que não tem firmeza, vai bater o vento e eu vou embora. Eu vou ser confundido pelas circunstâncias. Então, eu preciso estar apoiado naquele que é firme, no firme fundamento, na palavra da verdade, na palavra que é viva e eficaz, na palavra que não volta vazia. Eu preciso retornar à essência de todas as coisas. Como que eu faço isso? Conhecendo o que é a vontade de Deus, conhecendo a verdade de Deus, conhecendo
o que que Deus gosta, o que que ele definiu como padrão. Assim eu consigo retornar à essência. Eu acredito que é isso, sabe, que eu tinha para compartilhar. Acho que não sei se eu compartilhei muito rápido, Não, mas o que você não está sei se eu fui falando é. muito, Não, não, muito resumido, né? não é. Não, a questão não é o resumido, cara. A questão é que a gente poderia ficar pegando exemplos só para mostrar as atitudes que nós estamos tomando em relação a essa essência. A gente falou alguns aqui, né? E a gente vai até apanhar, porque, cara, Sim. E eu porque vou ser senão, sincero com o Fabrício, você. vira um sistema, Uhum, né? Vira um organismo, vira um câncer isso, sim. Eu costumo entende? E a dizer, gente acaba não fazendo o nosso papel que a gente tem que fazer, né? Que é simplesmente apontar o rei que vem, né? eu, Porque eu não sou o centro do coração de Deus, né? Então, assim, a gente ouve muito isso. Eu não quero citar, tipo, o nome de ninguém, mas tem coisas que a gente ouve por aí que não está escrito na Bíblia, sabe? E a gente precisa, de fato, se arrepender disso e voltar e conhecer a palavra, conhecer o que está falando na verdade de Deus, o, né? Tipo, se arrepender de fato. acredito que a igreja, todos, né, o corpo, se, né, tivesse a preocupação de entender realmente o que é adoração no conceito bíblico, muita coisa mudaria. Sim, Porque eu vejo já assim, começaria. Já é, começaria daí, né? Algo diferente. porque uma vez que colocaram essa mentira de que adoração é apenas música, todo músico se considera adorador. É. Existe o músico na igreja, existe o Sim. adorador. Não estou falando do louvor agora, tá? E Existe o pode ser um músico músico, pode ser e a existe o tiazinha que adorador. senta lá atrás, Não, no mas último na banco. música, ali, no altar, no louvor, que ministra na vida de pessoas, tem dois tipos de pessoas. Tem o músico, que é necessário, sim, que a pessoa saiba tocar, mas as atitudes de músico, e o cara que é músico, mas tem atitude de adorador. E você não pode falar. Eu trabalhei na mesa de som da igreja por um bom tempo, para nunca mais querer participar desse ministério que é cuidar da mesa de som e cuidar das coisas. Porque não dá. Você não consegue conversar com o músico. Com o adorador, você consegue conversar, você consegue expor, você consegue falar, você consegue mostrar o cuidado que tem que ter com as coisas, o horário que tem que ter com as coisas, o compromisso que tem que ter com as coisas, né? Porque às vezes você dependia de fulano chegar com o instrumento dele para você poder deixar o som afinado. Sim. Fulano chegava atrasado, atrapalhando todo o grupo que envolvia as pessoas que montaram o som, as pessoas que iam regular o som, as pessoas que estavam esperando ali, mas não podia falar, entendeu? Não podia falar, porque Quando você tem essa questão da essência alinhada no seu coração, eu acho não, eu acredito muito que isso reverbera nas outras áreas da sua vida. Quando você compreende a questão do zelo do Senhor, que, enfim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. uhum. Pergunta para Deus o que ele quer fazer, como ele quer fazer, como eu devo fazer, Deus. Eu acho que tudo isso reverbera nas outras áreas da nossa vida, Uhum. né? E Para você que o falou, zelo pela casa do Senhor nos consuma por completo. e E não você, só por palavras, né? Tipo, não seja aquele cristão que vive só de palavras, mas em ações de verdade. Que isso possa revelar quem Cristo é na sua vida e quem você entende que ele é também na sua vida. e você falou da essência, né? Eu acho que a essência é um negócio também que as pessoas precisam entender o que que é essência, tá? A essência de baunilha, ela cheira o quê? Cheira baunilha. Mas do supermercado. Mas se eu pego e trago para casa, o que que ela vai cheirar? Cheira baunilha.
Mas se eu levar e colocar, sei lá, se eu levar ela num bar, ela cheira o quê? Vai cheirar a baunilha. É aquilo que permanece, né? Mas por que que a essência do crente, no domingo, a essência dele é adorar a Deus, durante a semana ele fala que a essência dele é fazer algo diferente porque ele precisa ganhar dinheiro com aquilo? É isso. Esse é o cerne da coisa. Eu, Fabrício, é minha visão, estou deixando bem claro aqui, é minha visão, concordem ou não, apenas respeite, é minha visão. Eu não acho errado, Eu, Bruno. eu posso até usar um versículo para respaldar um pouquinho essa sua visão. Eu vou terminar a João visão e 15. depois eu vou terminar a visão e depois você respalda. Sim, Vamos pode lá. ser. Eu não sou contra um músico que toca na igreja. Eu não sou contra que ele toque num bar. Não sou contra. Mas qual a essência que ele está levando para o bar? Por que que não pode tocar lá no bar aquilo que está na essência dele? Eu não estou dizendo para cantar Aleluia de Handel lá, não. Não estou dizendo para cantar Corim de Fogo lá no bar. Não é isso. Só que ele não poderia ter as músicas dele, ele não poderia ter composto músicas que falasse das grandezas, dos conceitos e dos princípios divinos lá no bar? Poderia? Por que que todo mundo fala de sertanejo onde? Todo lugar que você vai, você escuta o quê? Sertanejo, 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 sertanejo. Já ficou uma coisa incutida na cabeça da galera. Teve uma época que foi o forró. Todo lugar que você ia estava tocando forró. Beleza? Isso influencia. Agora, por que que o músico cristão não poderia estar num bar tocando mais músicas com conceitos cristãos? E qual é o problema? Porque essa é a essência dele. Agora, não dá para um cara cantar na igreja que Deus é santo e porque ele recebe tocar funk na banda do fulano de tal ali. Falando das novinhas, falando do não sei o quê, fazendo apologia ao uso de droga, fazendo apologia ao sexo explícito, fazer isso, aquilo outro. Desculpa, isso não é essência. Ah, mas é meu trabalho. O seu trabalho, quem provê é Deus. E você continua sendo você no seu trabalho, né? Entendeu? No meu trabalho eu preciso ser crente. É isso que eu não entendo. O pastor prega, irmão, você tem que ser crente lá no seu trabalho. Você tem que dar testemunho lá no seu trabalho. É lá que você prega o evangelho. Beleza, mas para o músico não é assim. Eu não digo só um músico, não, Ah, não, eu Fabrício. fiz só uma comparativa aqui. Sim, mas eu digo isso do cristão em geral, sabe? Se ele é Uhum, músico, se às vezes uhum. ele é do círculo de oração, às vezes ele é o próprio presbítero, né? Isso pode acontecer porque nós somos pessoas, né? Mas essa questão da essência que você falou, né? Se eu tirar do mercado e levar para minha casa, qual que é a essência que tem? A essência de baunilha, né? E tal. Eu fico pensando muito em João 15, que ele fala que nenhum ramo pode dar fruto por si só se ele não permanecer na videira. Se eu não permaneço em Cristo, logo eu não tenho a essência. Logo eu não transbordo de Cristo. Então permanecerei em mim e eu permanecerei em vocês. Uhum. Né? É o bom perfume de Cristo, mesmo sendo exalado através de quem nós somos. Parece muito crentelho isso, né? Uhum. Porque virou clichê, porque o pessoal não leva isso a sério. Porque muita gente não leva isso a sério. E aí virou clichê na boca do crente, né? Falar permaneça em mim o perfume de Cristo, para que eu possa exalar o perfume de Cristo. E é fato. Não tem que ser um clichê, tem que ser a nossa vida. Tem que de fato exalar o perfume de Cristo. Não está errado isso. Vai dar trabalho, Refletir a não? glória de Deus. Vai dar A gente trabalho. precisa de fato retornar. Retornar. Bruno, Retornar para a essência da adoração, a essência que é a palavra, a essência de Deus. uhum. E você falou, é E Jesus, perguntar, né? ele precisa ser o centro de todas as coisas. E você falou, é o perguntar, é ter a humildade, falar, Deus, o que eu estou fazendo?
o que eu estou fazendo realmente te agrada, está preparado para ouvir um não. E estar Uhum. preparado para ouvir um não, que não está me É, agradando. Já que você perguntou, eu vou responder, não está me agradando. E o que é que nós bem devemos isso. fazer, Deus? O que que nós devemos fazer? O que que nós devemos fazer? Né? O que que nós devemos fazer? Eu estava assistindo uma outra live no dia de hoje, da gravação aqui, e na live foi dito que o cara que detém mais patentes, talvez, no mundo, tem mais de 100 patentes registradas, tudo no nome dele. A pessoa deu até um exemplo, que o arco e flecha, que é usado hoje nas Olimpíadas, foi patenteado por ele. Foi ele que inventou. E todo mundo usa esse tipo de arco. Ele revolucionou a história do arco e flecha na Olimpíada, blá, 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 blá. E esse cara tem mais de 100 patentes, mais de 100 ideias registradas, tudo com o nome dele lá. E uma vez estavam entrevistando ele, a moça perguntou, mas viu, de onde que vem essa veia criativa? Como que você consegue? De onde vem essas ideias? Meu Deus, olha isso aqui. Ninguém nunca pensou nisso, é tão simples. Ele falou, eu vou te falar, mas não quero que você se assuste. Eu simplesmente pergunto para Deus, Deus, o que que eu posso inventar agora? O que está precisando na sociedade que não tem? É, O que que eu e, poderia inventar? Aí, se algum ateu que está ouvindo aqui, nossa, onde já se viu? Nunca, isso, nunca, nunca, isso que você nunca está que Deus. falando, isso que você está falando é simplesmente nós, como seres humanos, respondendo ao Criador de todas as coisas. É uma resposta ao Criador. A criatividade, quando a gente fala, Deus, o que está faltando? Ele fala, está faltando isso. Então eu respondo automaticamente. Uhum. Porque eu sei o que agrada a ele, então eu estou fazendo, estou respondendo a ele. Assim é a questão também da adoração. Eu respondo, é uma resposta a quem Deus é. Mas aí entra também a questão da minha insubmissão e o fato de eu querer ser autossuficiente. Porque o erro de Eva, na minha concepção, foi querer ser autossuficiente. Provavelmente Deus poderia ter explicado para Adão e para a própria Eva na viração do dia o porquê não deixa aquela árvore do conhecimento do bem e do mal por enquanto lá. Vai chegar um momento que vocês poderão mexer naquilo. Uhum. É conjectura que eu estou falando, ok? Só que Eva, e todo dia tem que esperar a viração do dia para poder ter alguma coisa. A viração do dia para ter uma instrução. A viração do dia para aprender algo. A viração do dia para não sei o quê. A viração do dia para não sei o que lá. Beleza. Aí a serpente vem, consegue colocar na cabeça da Eva, ela faz o quê? Se eu tocar, eu vou ser suficiente. Autossuficiente. Então vai ser do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, na hora que eu quiser, e blá, Eu faço do jeito que eu eu. gosto. Beleza. Aí tudo bem. Tudo que Não alguém preciso cria, esperar é, Deus tudo que, responder para fazer, né? tudo que alguém, algo que alguém cria, veio dela? Não. Mas a autossuficiência é falar assim, não, foi por meus méritos, beleza. Aí o que acontece, Bruno? Pega essa chave aí. Quando Jesus vem e fala lá, acho que é Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a, Negue-se a si mesmo. ou seja, Assim mesmo. deixe o modelinho de Eva para lá. Não deu certo. Do jeito que O você quer, plano, né? do O jeito que plano não deu você certo. faz, do jeito que você pensa, do jeito que você Uhum. exerce, do jeito que você quer, não dá certo. Não Então, funciona, né? negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Eu vou te ensinar como fazer. Volte a É, ser, a buscar a suficiência em mim. Codependência agora. Deixa a independência e vem para a codependência agora. É isso que Jesus está sim, pedindo ali. Deixe a sim. independência de Eva e volte a uma codependência do início, que era Deus instruindo o homem a fazer as coisas. Era Deus ajudando, ensinando o homem a fazer as coisas.
É isso que Jesus estava dizendo ali. Negue-se a si mesmo. Não é você morrer. Não é você virar uma ameba. Ai, eu não vou no banheiro É, porque essa é a minha vontade. Ai, eu não vou trabalhar porque essa é a minha vontade. Não é isso que Deus estava falando ali. Negue-se a si mesmo. Pare com essa autossuficiência. Volte a depender de mim. Ponto final. volta à essência, mais uma vez, a gente batendo bastante nisso. Então, Volta à essência, retorna, se arrependa, rasgai o vosso coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, é, e grande em beneficência, se arrepende do mal. Então, assim, amém. volte, se Amém. converta, reconheça, né? Negue-se a si mesmo. Amém. Bruno, acredito que deu para você entregar o que você queria, mas para finalizar, faça as suas considerações finais e a gente se despede por aqui. Tá? A minha oração, de fato, é para que a igreja ela tenha percepção, ela aprenda a reconhecer a presença de Deus, para que ela volte à essência. Eu oro para que nós possamos aprender a ter percepção da presença, perceber a presença de Deus, procurar saber o que agrada o coração dele, para que a gente possa responder a isso, como corpo, como igreja, como cristãos, como filhos. E simplesmente nós possamos voltar, retornar, reconhecer que nós pecamos contra o Senhor, nós temos pecado contra Ele, que nós possamos retornar à essência de todas as coisas. E quero te agradecer mais uma vez pelo convite dessa live, né, da entrevista. Para mim é sempre um privilégio poder estar com você, com a Cassandra, vocês são muito especiais para mim. E é isso, sou muito grato. Muito obrigado, Bruno. Nós aqui do canal também agradecemos você por estar aqui. Acredito que se tiver uma nova dinâmica, alguma coisa, eu acredito que eu possa contar com você também. E Com nos certeza, com ajude aí certeza. divulgando o nosso trabalho, tá bom, meu querido? Sim, Mas, em nome do canal, eu gostaria de pedir a Deus que Ele faça começar em você, aonde você está, amém, a fluir essa questão de voltarmos à essência. amém, Voltarmos à essência. E a essência da adoração não é só música. A nossa essência da adoração é nossa vida, é a maneira como a gente amém, age, a maneira como a gente respira, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente come, a maneira sim, como a gente trata os outros, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente lida com o próximo, né? E Deus deixou algumas ferramentas para isso. Ele deixou-nos adorá-lo com a música, ele nos deixou adorá-lo com a oferta, ele nos deixou adorá-lo com ouvindo a palavra dele, né? sim, Servindo um ao outro. Então a gente precisa voltar também a entender a essência do que é a adoração, né? Então que sim, comece em você e você consiga exalar isso para outras pessoas e impregne isso nas outras pessoas e as pessoas realmente recebam e entendam, porque a gente pode, mesmo com um trabalho de formiguinha, a gente pode fazer um trabalho muito grande. Então é isso, meu querido. Deus abençoe, abençoe seu ministério, amém, abençoe a sua vida, tanto financeira, amém, espiritual, quanto sentimental. Que Deus aí abençoe os seus amém. projetos, abençoe aí o que você tem feito lá na casa de oração. E nós vamos ficando por aqui, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Bruno, tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.